Pronto, pessoal. Pronto, vamos lá. Página 68 e 69. Temos aí, pessoal, várias dicas, tá certo? De como vocês podem construir a crônica de vocês. Eu vou lendo e conforme eu for lendo, eu vou conversando aqui com vocês para dar essas instruções, tá certo? E lembrando que, como é que vai ser essa tarefa da produção da crônica? Vocês vão produzir a crônica, mas vocês não vão me mandar a foto da produção da crônica de vocês. Por quê? Porque eu terei que adivinhar de quem é aquela história, tá certo? Então, quando vocês forem buscar atividade lá na escola, você vai levar a sua crônica, preste atenção nisso. Você vai levar a sua crônica, tá certo? E vai colocar numa urna. Eu não vou ver, eu vou estar lá com a caixinha, você vai depositar a sua crônica lá dentro da urna. Aí, eu também vou produzir uma crônica, tá certo? Aí vocês vão ter que descobrir qual foi a crônica que eu produzi, né, que está contando a minha história, e eu vou ter que descobrir quais foram as crônicas que vocês escreveram. A tarefa maior vai ser a minha, vamos combinar, né? A minha é a maior tarefa. E aí a gente vê aí uma pegadinha, enfim, a gente combina na quarta-feira qual vai ser aí o prêmio e a desvantagem, né, o prejuízo de quem acertar e de quem errar. Tá bem? Na quarta-feira a gente combina direitinho. Mas vamos lá para as dicas. Página 68. Produção de texto. Crônica. Agora é sua vez de escrever uma crônica para fazer parte de uma coletânea de crônicas de sua turma. É isso aí, eu também eu achei muito legal essa ideia, da gente depois juntar todas as nossas crônicas e fazer um livro nosso. Mas a gente combina melhor na quarta-feira, tá certo? Primeiro, observe os quadrinhos. Aí tem aqui o quadrinho do Cascão e do Cebolinha subindo no ônibus, para pegar o ônibus. E eles não conseguem se segurar, né? Para poder se equilibrar no ônibus. Agora, eu acho que eles não viram que tem bancos livres aí no ônibus, né? Vocês estão vendo que tem bancos livres? Eles podiam ir sentados. Mas, enfim, vamos lá. Segunda questão aí, né, da explicação. Segundo tópico. Os quadrinhos apresentam um fato que ocorre no dia a dia de muitas pessoas: andar de ônibus. E quando é uma criança que utiliza um ônibus, muita coisa pode acontecer. Este será o assunto de sua crônica. No ônibus. Não, este não será o assunto da sua crônica, tá? Essa é uma sugestão que o livro está dando. Mas não precisa você falar de quando você pegou um ônibus ou qualquer outra coisa, não. Não. Cada um vai escolher o assunto que te interessa. Escolhe um dia, seja uma coisa bem legal ou bem assustadora que tenha acontecido com você, uma coisa muito engraçada, enfim, a depender do seu objetivo, do qual o objetivo daquela crônica. Você quer fazer rir? Você quer provocar um mistério, uma dúvida, um questionamento? O que é que você quer fazer com aquele texto, né? Então, a depender do seu objetivo, você escolhe uma história para contar na crônica, tá certo? Agora, observe o seguinte, ó, letra A, observe que nos quadrinhos você já tem os personagens que participam, o lugar, o espaço e o momento, o tempo. Veja bem, observe que você tem que trazer isso na sua crônica. Os personagens, quem serão os personagens, né? O lugar, o espaço onde aquilo aconteceu, como tinha na outra crônica que a gente leu, né? Que os personagens eram quem? O cliente e o vendedor. O espaço era qual? Era a loja lá, né? E o momento, o tempo, era como se fosse um dia a dia, era pela manhã, né? Pela tarde, assim. Enfim. Aí, ó, letra B. Você vai decidir a sequência das ações, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Toda a história tem que ter isso. Uma situação inicial, uma complicação, toda a crônica, né? Tem que ter isso. Uma complicação, alguma coisa que aconteceu ali e complicou. No caso da crônica que a gente leu, o que foi que complicou? Foi o fato do rapaz não lembrar o que ele queria comprar, né? O nome da coisa que ele queria comprar. Então, situação inicial, ele chegando na loja, complicação, ele não lembrava o que queria comprar, clímax, quando ele manda chamar o gerente, como se fosse fazer uma confusão e tal, e também no momento que ele finalmente lembra, né, o nome, aí vai ser o desfecho. O momento que ele finalmente lembrou o nome do objeto que ele queria, foi o desfecho da história, né? Então, você vai escrever a sua crônica e tem que ter essa linha de acontecimento.
o início, né, a situação inicial, o que é que aconteceu no começo, qual foi a complicação, o clímax, qual foi o momento mais tchan da história, tá? E o desfecho, como é que foi que ela terminou. Lembra de colocar como é que ela terminou, né? Aí, ó, quem contará a história? Um narrador que não participa dela ou um narrador que também é personagem? Então, você vai narrar como se não tivesse sido com você, ou como se você não conhecesse a história, como se você estivesse contando a história de uma outra pessoa, tá? Um narrador que não participa da história. Ou você vai contar a história narrando na primeira pessoa, ou seja, falando como se você fosse um personagem também da história, e contando tudinho. Lembrando que a gente combinou que não pode usar os nomes verdadeiros, tem que ser codinomes, pseudonomes, como a Malala usou quando foi escrever o blog dela, que ela, ao invés de botar lá Malala, e todos os talibãs saberiam que era ela que estava escrevendo, ela usou o pseudônimo Gumakai, né? Então tem que colocar pseudônimos. Por quê? Porque se você colocar os nomes, eu vou acertar com muita facilidade, todo mundo vai acertar, vocês vão acertar o meu e assim vai, né? Então tem que ser pseudônimos, tá certo? Codinomes, assim, tá bom? Vamos lá. Sim, e lembra de colocar o título da crônica, né? Pela fé. Todo texto tem que ter lá o seu título, né? E aí lembra de colocar o título da crônica, tá? O título para a história. Parte escrita. Vamos ver as dicas que ele dá aqui na página 69. Primeira dica. Em uma folha avulsa, registre a história imaginada. Ou seja, numa folha solta, registre ali a história imaginada, tá? Aí, segundo, defina qual será a intenção de sua história. Emocionar, fazer rir, pensar, entre outras coisas que você pode querer provocar ali com essa história que você selecionou para contar, tá bom? E terceira dica, escolha a linguagem a ser empregada pelo narrador e pelos personagens. Vai ser uma linguagem culta, refinada, eles vão falar muito assim, vai ser uma linguagem do dia a dia, uma linguagem que a gente usa mesmo, normalmente. Então, você vai escolher como é que vai ser, tá certo? Essa linguagem, esse jeito de falar. Pronto, essas dicas aí foram boas, vamos permanecer com elas, né? Revisão e reescrita. Primeira dica. Releia seu texto em voz alta. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Depois que você produzir, releia seu texto em voz alta para perceber o que ainda pode melhorar. Porque às vezes você pensou numa palavra, mas você não colocou aquela palavra ali. Aí quando você vai reler, aí você percebe que ficou sem sentido a frase, porque ficou faltando uma palavra. Tá certo? Então, segue essa dica mesmo, tá? Avalie se o efeito produzido por ele está de acordo com sua intenção. Então, o efeito produzido pelo texto está de acordo com a sua intenção. Você queria provocar riso. E aí, o jeito que ficou escrito, né, depois que você releu, você viu que realmente está engraçada ou que pode melhorar para ficar mais engraçada, acrescentar uma coisa, um fatinho, uma coisinha lá. Então, segue essa dica também, tá? E, olha, decida se haverá falas de personagens registradas com o uso de aspas ou de travessão. Então, na crônica que a gente leu, do rapaz que esqueceu e tudo mais, tinha falas na crônica, né? Nessa que você vai escrever, vai ter fala também dos personagens, porque também você pode escrever uma crônica sem falas, onde só tem um narrador ali narrando os acontecimentos. Se você não tem ideia de como é isso, você pode ler a página 70 e 71. Tem uma crônica chamada Uma Lição Inesperada, e nela não tem fala nenhuma. Eu não estou vendo aqui nenhuma fala nem com travessão, nem com aspas. É só um narrador, né, falando ali toda a história, tá certo? Segunda dica aqui, ó, reescreva a crônica com as mudanças necessárias. Então, a primeira escrita da tua crônica vai ser um rascunho, tá certo? E a segunda é que vai ser para valer. Primeiro você faz aí o seu rascunho, depois você relê e vê o que é que pode melhorar. E aí você passa limpo na folhinha que você vai deixar comigo lá na escola, tá certo? Aí tem dicas sobre edição e divulgação, ontologia de crônicas. Essas dicas aqui a gente pode ler junto na quarta-feira, tá? Ou até mesmo na próxima sexta, porque isso aqui diz respeito a sobre como a gente vai transformar as nossas crônicas num texto, num livro.
Eu acho bem interessante a gente pegar todas as crônicas depois, ou selecionar algumas, né, se vocês preferirem selecionar. Aí a gente pode produzir ilustração para elas, montar um livro bem bonitinho, eu imprimo aqui em casa as histórias, vai ficar bem legal. E a gente monta um livrinho, ou para deixar lá na escola, ou até para distribuir, quem sabe, para as outras turmas, para as outras professoras lerem para essas turmas. A gente pode até ver com as professoras, de repente, elas queiram comprar o livro, né, com as crônicas bem legais, para elas lerem para os meninos, né, para os alunos dela, quem sabe. Então, vamos produzir umas crônicas bem legais, né, bem feito, um trabalho bem feito, para a gente montar e ficar um livro bem legal da nossa turma, tá certo? Então, é isso.